Olá a todos e bem-vindos ao Media Literacy Insights, uma iniciativa de podcast do meu CILEB, aqui na Universidade Lusófona do Porto, onde nós vamos debater numa série de entrevistas o papel e as estratégias de educação para os média em tempos de eleições. Neste ano supereleitoral, mais de 4 mil milhões de pessoas estarão indo às urnas e nos preocupa a proliferação de desinformação nesse período, especialmente aquela gerada e impulsionada pelas inteligências artificiais. Então, para debater esse tema, nós convidamos diversos especialistas e, entre eles, para inaugurar a nossa conversa, a gente chamou a Vivian Rangel. A Vivian Rangel é jornalista brasileira e parte do time de educação para os média da Maldita, agência de fact-checking baseada na Espanha. Vivian, muito obrigada. Eu já fiz uma breve apresentação sua, então vamos direto às questões. É, Você poderia, então, explicar para a gente a importância das eleições de 2024 e como se diferencia das eleições anteriores? Uhum. Lucia, eu que agradeço o convite, obrigada a você, obrigada ao meu Silab, a todos que convidaram, espero que seja útil e interessante a entrevista, né? Então, votar a gente sabe que é sempre importante, né? Seja a nível local, a nível nacional, a nível europeu, né? E 2024 vem como um ano super eleitoral, né? A gente tem eleições em Portugal, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, regionais na Espanha, presidenciais nos Estados Unidos, quer dizer, a gente tem o Parlamento Europeu, né? Só para mencionar algumas dessas eleições que vão acontecer esse ano, né? Além dessa quantidade de eleições, né, a gente tem também um momento histórico que é onde mais gente vai votar e uma geração inteira de jovens que já foram criados no digital, né, no espaço digital, que vai votar pela primeira vez, né? Claro que nesse contexto o problema da desinformação é evidente, não só para nós que trabalhamos com educação midiática, né? Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial publicou no início do ano que considera a desinformação atualmente o risco global mais preocupante, né? Imagina o impacto que as mentiras podem ter na hora de desacreditar esses processos eleitorais, quando a gente está num ano onde aproximadamente 3 bilhões de pessoas vão votar, né? Então, isso por um lado, né? Além disso, para a gente que trabalha, né, com educação midiática, e para todos, mas especialmente para a gente, né, é o primeiro ano da lei dos serviços digitais, né, que é um conjunto de regras que está sendo feito, né, pela União Europeia para regular um pouco o espaço digital, né? A gente vai ter a oportunidade de observar essas novas medidas, de observar essas obrigações que as empresas tecnológicas, né, que as plataformas vão ter pela primeira vez na hora de controlar e tentar frear um pouco a disseminação de mentiras, né? São medidas como novas ferramentas de moderação de conteúdo, maior transparência na hora de promover os algoritmos e maior transparência também na hora de captar os dados pessoais, né? Então, a gente está muito atento a como isso vai funcionar e se isso vai ser um benefício, né? Outra preocupação, como não a inteligência artificial, essa temos todos, né? E a criação, por exemplo, de deepfakes políticos, né? Porque a gente sabe que a desinformação visual, ela costuma atingir uma credibilidade quase intuitiva, né? Essa ideia de que se eu estou vendo algo, tem que ser verdade, né? Então, acho que seria um pouco esse panorama eleições, desinformação 2024 para começar a conversar, né? Muito bom. E nessa era de desinformação rampante, realmente tomando conta, por que que a educação para os média é crucial para garantir a integridade das eleições? É porque a gente sabe, né, por experiência, que se as pessoas aprenderem a selecionar fontes de informação confiáveis, a reconhecer as principais características da desinformação e a parar mesmo para ativar o pensamento crítico antes de compartilhar conteúdos, a gente sabe que é muito mais fácil acabar com a desinformação, né? A gente sabe que a gente precisa, aqui na Moadita a gente sempre fala, né, que juntos e juntas somos todos mais fortes contra a desinformação, e é verdade, né? É importante também não perder o foco, né? Eu acho que o foco é quando mentem para a gente, né? Quando alguém conta uma mentira, né? Eu estou tomando as minhas decisões baseadas em informações que não são verdadeiras, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que alguém está decidindo por mim. Né, que estão roubando o meu direito básico de viver numa democracia, né? Parece muito utópico, muito distante, mas não, isso é verdade e é um objetivo muito importante, né?
Além disso, a gente entende na Maldita o jornalismo como um serviço público, né? E é por isso que a gente trabalha para que a informação chegue a todos os cidadãos em todas as plataformas possíveis, em todos os formatos possíveis. A gente sabe que a gente está numa época onde há muitos médios que você tem que pagar, você tem que fazer uma subscrição, e a gente acha que a informação de qualidade tem que chegar para todos. Por isso a gente funciona, né, pensando especificamente no jornalismo como um direito, né, e um serviço público, né? No caso, por exemplo, das eleições europeias, para dar um exemplo, né, que são as eleições que estão chegando agora, aqui na Espanha vai ser dia 9 de junho, né? Entre 6 e 9, eu acho, na Europa, as eleições. O primeiro problema que a gente tem quando a gente começa a trabalhar o tema é a participação, né? A gente sabe que a participação nas eleições europeias é bastante baixa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar nesse tema, o que que a gente pensa? O que que a gente tem que explicar primeiro para os leitores, né? Primeiro, o que faz o Parlamento Europeu? Que leis aprova, né? Essas leis me afetam? Como me afetam essas questões, né? Por que eu tenho que me preocupar com essas eleições? Eu entendo que o que acontece hoje em dia no meu panorama nacional também afeta, tem uma dimensão europeia, né? Então, são questões que a gente vai trabalhando através de artigos de contexto, né? A gente chama de Maldito Explica, a gente vai dando contexto e informação simples, direta, com dados, com fontes, com enlaces, para que as pessoas possam entender por que é importante votar, né? Isso seria o primeiro passo, né? Se eu tenho informação gratuita, se eu tenho contexto e se eu tenho uma formação mínima, né, em educação para os médios, né, eu já estou capacitado para selecionar fontes de qualidade, eu já estou capacitada para buscar a informação que eu preciso, né? Eu já posso fazer outras perguntas, né? Eu posso perguntar, mas como funciona o processo eleitoral? Quando eles podem convocar eleições? Eu tenho essa base, né, para buscar essa informação. Então, isso seria o primeiro, né? O conteúdo, a formação, e a gente também está trabalhando em vários projetos específicos relacionados com as eleições europeias. Por exemplo, a gente está trabalhando em um que se chama Todos Juntos contra los Bulos, em castelhano, que é na plataforma europeia que tem em todos os países, se chamam Todos Juntos, em Portugal também, né? Essa plataforma ela tem como objetivo precisamente dar informação e facilitar a participação nas eleições europeias. Então, a gente montou um curso, que é um curso é, ágil, dinâmico, são vídeos de 50 minutos com material complementar, né? Então, esse curso vai desde questões muito básicas, né? Um curso para um público jovem, mas para um público amplo também, porque vai desde questões muito básicas, por exemplo, o que que é a desinformação, como é que ela se amplifica, como é que eu posso reconhecer a desinformação, até temas mais avançados, por exemplo, como funcionam as narrativas desinformadoras, ou agora mesmo, o que que a gente está vendo de políticas públicas em relação à desinformação. Então, é um curso bastante completo que está na plataforma e que a gente acha que pode ajudar bastante a entender um pouco como funciona o processo eleitoral, sua importância e a evitar consumir e compartilhar mentira, né? Exatamente. E nessa onda mesmo que você já começou de falar um pouco dos exemplos, né? Eu gostaria que você pudesse compartilhar, então, alguns desses exemplos do mundo real de como a desinformação afetou ou influenciou resultados de eleições anteriores. Essa pergunta é super complicada, né? A gente trabalha, assim, na Maldita a gente trabalha com fatos e dados, né? Se as pessoas quiserem, tiverem curiosidade de entrar na nossa página, a gente tem toda a nossa política de como a gente trabalha, né? O que que a gente tem que fazer para verificar, para publicar, mas basicamente o básico, né? O inicial seria, a gente trabalha com dados e fatos. No momento, não está provado, né, que tanto as eleições americanas de 2016 como o Brexit também, a votação do Brexit, é, a desinformação tem alterado de forma significativa o resultado eleitoral. O problema das eleições é que é muito difícil medir o efeito da desinformação, porque a gente sabe que quando a gente vai votar, existem muitos fatores que alteram o nosso voto, né? Tanto em 2016 como no Brexit, o que aconteceu? Se detectou muita desinformação, né? Além disso, foram duas eleições que surpreenderam, né? Que os resultados não foram o que a gente estava esperando, né?
Então, claro, as pessoas pensaram logicamente que foi culpa da desinformação, né? A gente não pode esquecer também, por exemplo, que logo depois, anos depois, se destapou o escândalo, por exemplo, da Cambridge Analytica. A gente descobriu, por exemplo, pela primeira vez, né? Assim, a gente teve provas pela primeira vez que Facebook estava usando os dados pessoais dos usuários para enviar propaganda política personalizada. Então, tudo isso fez com que as pessoas se apressassem a dizer a desinformação alterou os resultados das eleições, se não fosse tanta desinformação, o resultado teria sido distinto. Mas o fato é que a gente não pode afirmar isso. O que sim a gente pode afirmar é que, nesse momento, a gente pode dizer que a desinformação começa a ser levada a sério. A gente vê mais estudos, a gente vê mais investigadores trabalhando sobre isso, mas não é suficiente para afirmar que as mentiras alteraram o resultado dessas duas eleições. Só para dar um exemplo, assim, vocês podem buscar, há muitas investigações sobre o tema, mas tem uma que eu gosto especialmente porque eu acho que faz a gente pensar em como é difícil o tema, né? Foi publicado, eu vou deixar a referência para vocês depois na entrevista, foi publicado pela Harvard Kennedy School e era uma investigação que foi feita com 150 investigadores que trabalham com desinformação de campos diferentes, né? Psicólogos, politólogos, enfim, campos bastante diferentes, né? É interessante ver que quando eles fazem essa pergunta, né, vocês acreditam que a desinformação teve um papel decisivo nas eleições de 2016 nos Estados Unidos? A gente vê que a maioria dos psicólogos diz que sim, que acredita. E a maioria dos politólogos diz que não acredita. Então a gente se pergunta, mas como é que pode ser um resultado tão diferente, né? Eu tenho hipóteses, né? E são hipóteses, não são dados, né? Eu acho muito interessante ver esses resultados porque eu paro para pensar e penso, ah, claro. Os psicólogos sabem da importância dos bias, dos vieses, os psicólogos sabem como isso funciona nas plataformas, como isso ajuda a gente a modificar as nossas percepções. Por outro lado, talvez os politólogos estejam mais centrados em questões da ideologia política, das questões sociais, né? Então, como é que pode ser esses resultados tão diferentes? Isso indica para a gente realmente que a gente sabe que a desinformação nos afeta, que a gente sabe que nos impede de decidir conscientemente, mas que a gente ainda não pode afirmar que teve importância vital ou que alterou, né, o resultado das eleições nesse momento. Sim, realmente é um assunto, é um debate ainda em aberto, né? E falando um pouco sobre a inteligência artificial, que é uma das questões que está deixando a gente preocupado, como é que você acha que a inteligência artificial está sendo usada para gerar ou para impulsionar a desinformação e como a educação dos média pode ajudar nesse desafio? Uhum. Claro, a gente fala muito de inteligência artificial porque é um tema novo e que assusta muito a gente, né? Mais em tempos eleitorais, né? A gente sabe que o impacto de um deepfake, né? De um vídeo assim que se viralize e seja mentira, claro, esteja plagado, né? De bulos, mentiras e isso, podem ter um impacto muito forte. Eu acho que primeiro a gente não pode esquecer que a inteligência artificial ela vem somar a um problema que a gente já tem. Ou seja, a gente na Maldita tem vários desmentidos sobre vídeos que a gente chama fakes, né? Outro dia eu vi alguns. Mano, eu estava lendo um livro que falava exatamente sobre isso, né? Como esses vídeos já impactam as pessoas e como as pessoas já compartilham esse vídeo, porque não se dão conta, porque estão a fim de compartilhar, porque dizem o que elas estão pensando, por muitos motivos, né? Mas a gente já tem esse problema. O que acontece com a inteligência artificial? É cada vez mais difícil que a gente perceba que é mentira, né? Porque eles estão cada vez com uma qualidade técnica melhor, né? Na Maldita, a gente está trabalhando com uma série de criação de estratégias e ferramentas educativas para todos os públicos, para que eu possa, por exemplo, identificar como eu posso identificar uma foto ou um vídeo criado por inteligência artificial. A gente tem alguns sinais que a gente pode realmente perceber. A gente pode ver, por exemplo, os principais erros que essas imagens têm, erros nas mãos, marcas d'água, que às vezes a gente não se dá conta, se a gente amplia a foto, a gente vê que já tem a marca d'água de um programa que gera a imagem de inteligência artificial, né? A gente pode, por exemplo, compartilhar ferramentas de identificação de inteligência artificial, que já existem muitas, sempre deixando claro que elas não são 100% confiáveis, porque não são mesmo, né? Isso tudo a gente está fazendo e é importante fazer. Por outro lado, o que eu acho mais importante, e algo que a gente está fazendo, sobretudo com os docentes, né, é também abordar como a inteligência artificial pode ajudar a gente, né? Como a gente pode usar a inteligência artificial em aulas, né? Sobretudo, como a gente pode trabalhar a inteligência artificial generativa, como é que a gente pode escrever um prompt, como é que a gente pode reforçar o pensamento crítico através dessas ferramentas, que são trabalhos super interessantes que a gente já pode fazer
como a gente deve pensar a questão ética relacionada com a inteligência artificial, por que que é importante que os alunos entendam como elas são criadas com uma série de bias, com uma série de vieses, quem faz essa inteligência, quem paga essa inteligência, né? Isso tudo eu acho que é importante porque a gente sabe que as tecnologias elas mudam muito rapidamente, elas evoluem muito rapidamente. Mas se a gente tem, eu acho que eu já falei isso, acho que é de novo, né? Se a gente tem uma base de alfabetização mediática forte, consolidada, a gente já tem meio caminho andado, né? Porque a gente já vai perguntar: esse vídeo foi criado por quem? Essa fonte é fiável, né? Eu vou contrastar. Onde é que eu vou buscar mais informação sobre isso? Então, a gente já tem esse meio caminho andado e já ajuda a gente, no caso, por exemplo, de novas tecnologias também, né? E, claro, se duvidamos, não compartilhamos, que é fundamental. E realmente, nessa onda já de estratégias, né, eu queria que você comentasse um pouco, trouxesse para a gente como os indivíduos, escolas, locais de trabalho podem incorporar princípios da educação para os médios em suas vidas diárias para combater a desinformação. Uhum. Isso é uma ótima pergunta, porque muita gente, quando a gente faz formação, as pessoas perguntam: ai, mas eu não tenho tempo, eu não consigo verificar, né? O que que eu faço? A minha vida é muito atribulada, como todos, né? E é verdade, né? A gente tem, na Maldita, um infográfico, né, que a gente chama um manual contra a desinformação. Eu vou compartilhar com vocês. São 6 dicas básicas, que são 6 perguntas que a gente pode fazer, e eu juro para vocês que não dura nem um minuto quando a gente já tem isso assimilado, né? Que ajudam a gente a combater as mentiras e a não compartilhar, sobretudo, né? Primeiro, quem está dizendo isso? Qual é a fonte? Tem fonte? Normalmente, a maioria das mentiras não tem fonte. Ou tem pseudo-fontes, né? Um estudo disse, alguém disse, quem disse? Tem fonte? Não tem fonte? Não acredito. Segundo, cuidado com as imagens, pelo que eu falei antes, né? Essa credibilidade intuitiva que as imagens têm. Não. Eu tenho que ampliar, eu tenho que abrir. O telefone a gente vê muito pequenininho as coisas. Não, cuidado com as imagens, né? Nunca confie em áudios virais, e menos ainda se são áudios virais que aparecem, por exemplo, no WhatsApp com essa etiqueta, né? Compartilhado 20 vezes, 10 vezes, muitas vezes, né? Normalmente os áudios são feitos baixo emoções, de medo, de urgência. Não devemos confiar nesses áudios, né? Nunca, jamais confie só no titular, porque quantas vezes a gente vê um texto, um artigo, né, que tem um título, que tem uma manchete, que diz para gente uma coisa, mas a gente vai ler e está dizendo outra. Ou tá enviesado, né? Ou que eu destaco de um estudo não é o mais importante do estudo, é um detalhe pequenininho, né? Tá sacado, tá tirado de contexto, né? Então, cuidado com o título. Nunca lê só o título, tem que ler o artigo, né? Cuidado com a data das publicações. Cuidado, porque os mentirosos, né, os criadores de desinformação, muitas vezes são preguiçosos mesmo, eles não querem criar a mentira do zero, né? Eles pegam fotos antigas e tiram de contexto, eles recortam a foto. Então, tem que checar a data das publicações. Eu estou lendo algo, mas isso é atual, isso é de hoje, ou isso já aconteceu antes, né? E por último, muito cuidado com alertas em momentos de emergência. Isso é uma coisa que a pandemia ensinou muito para a gente, né? Cuidado com notícias de última hora, repassa sem ler, é urgente, né? Porque a gente tem gera ansiedade na gente, a gente quer compartilhar porque é algo importante, mas normalmente em momentos de emergência, a gente precisa mais que nunca parar, respirar e tranquilizar antes de compartilhar a informação. São perguntas muito simples, como você pode ver, Lúcia, são perguntas que todos podemos fazer antes de compartilhar uma informação. Ok, Vivian, fiz essas perguntas e continuo sem saber. O que que eu posso fazer? Pois olha, para isso estão os verificadores, né? A gente tem vários verificadores em vários países. Na Maldita, especificamente, a gente tem vários canais onde a gente tem contato com o nosso público, com os leitores, onde eles podem mandar perguntas, imagens, links, né, para saber se isso é verdade ou não. Pela nossa experiência, o que mais funciona, o que é mais fácil e rápido, é o que a gente tem, que a gente chama o chatbot, que é uma ferramenta, né, que simplesmente é um número de telefone que você pode anotar. Eu vou dizer aqui, Lúcia, depois você pode colocar embaixo também do podcast. No nosso caso é 34, né? Que é o número da Espanha, é o DDD da Espanha, né? Mais 34, 644-229-319. 644-229-319. Simplesmente você grava esse número no WhatsApp e você pode mandar as mentiras o conteúdo, digamos, que você acha que é mentira. Ah, Vivian, mas claro, uma maldita é um meio da Espanha, né?
olha, vocês ficariam surpresos com a quantidade de bulos que circulam, porque a desinformação não entende de fronteiras, né? Então, se a gente conseguir localizar esse desmentido, se a gente conseguir, se a gente tiver esse desmentido vai chegar automaticamente no seu telefone. Se a gente não tiver esse desmentido e for algo grave, for algo viral, for algo importante, os nossos companheiros vão começar a verificar esse conteúdo. E, além disso, qualquer plataforma, redes sociais, etc. Mas é muito importante porque, se isso for algo novo, nós vamos ficar sabendo, é uma forma de nós, verificadores, também conseguir a informação, a gente consegue a informação do que está circulando, do que está viralizando, né? E vocês dispõem de uma verificação no telefone, sem nada mais que dois cliques, né? E acho que isso já resolve um pouco na nossa vida cotidiana aquela pergunta, né? Eu não tenho tempo, mas olha, dois recursos já: perguntar e verificar com os verificadores. Ótimas estratégias. Realmente a gente agora já sabe com certeza o que fazer, hein? Agora eu queria, eu acho que tem uma questão que é um pouco mais complexa, talvez, que são os discursos extremistas, né, polarizados, né, as conspirações. E como é que a gente pode, então, com a educação para os média, de novo, né, enfrentar esse desafio e combater esses discursos? Uhum. Essa é uma pergunta excelente, Lúcia, porque pela nossa experiência, né, existem muitos recursos, a gente tem material específico sobre narrativas de conspiração, sobre narrativas extremas, mas eu acho que, sem mencionar um material específico, né, eu acho que existem três táticas, né, três, digamos, eixos da educação midiática que a gente deveria reforçar se a gente quer evitar que as pessoas caiam nesse buraco de coelho, né? Fazendo uma tradução ruim do inglês, né? Hole, né? Que as pessoas caiam nessa trama que às vezes é tão sedutora das narrativas de conspiração, né? A primeira, conhecimento sobre metodologia científica. Se a gente olhar o conteúdo de formação da escola primária e secundária, a gente vê que todo esse conteúdo, né, na Europa, ele está enfocado a entender a metodologia científica, desde primária até o final da secundária. Se eu tenho uma formação boa em metodologia científica, né, por exemplo, se eu entendo como funciona a ciência, se eu conheço essa metodologia, se eu trabalho isso de forma prática no colégio, né, eu já vou sair do colégio sem colocar no mesmo nível o que é ciência do que não é ciência. Eu já não vou cometer esse erro, né? Comparar ciência com não ciência. Isso primeiro, né? E depois eu vou ter uma formação muito mais potente para saber o que é fato e o que é opinião. Isso seria o primeiro, né? Metodologia científica, conhecimento sobre metodologia científica. Segundo, um conhecimento sobre os bias, né? Os vieses, né? Se eu entendo que todos temos bias, né? Se eu entendo como eles funcionam para ajudar a gente a pensar rápido, mas ao mesmo tempo podem fazer com que a gente cometa erros de pensamento, né? Erros de avaliação. Se eu entendo isso, se eu entendo que o peso da opinião do meu grupo é muito forte nas minhas decisões, né? Se eu entendo que é muito mais fácil acreditar em algo que eu já creio do que acreditar em algo que é totalmente contrário à minha ideologia, ao meu partido, sei lá, a minha equipe de futebol, por exemplo, né? Se eu entendo tudo isso, né? Só para citar alguns dos bias assim mais conhecidos, né? O de grupo, de confirmação, né? Só para citar alguns, é muito mais fácil ativar o meu pensamento crítico e é muito mais fácil duvidar antes de compartilhar um conteúdo suspeito, né? Isso foi comprovado, por exemplo, num dos estudos que fez o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o famoso Informe PISA, né? Que é muito importante para entender como vai a educação, como funciona a educação na Europa, né? No caso de secundária, eles fizeram em 2021 um que estava centrado na literacia digital. E eles concluíram que os alunos que tiveram formação em como funcionam os bias, né, como funcionam os vieses, eles estavam muito mais preparados para diferenciar um fato de uma opinião. E interessante, Lúcia, porque fato e opinião, teoricamente, seria, digamos, um conteúdo de educação midiática tão básico que a gente trabalharia em primária, né? Imagina. Mas se vocês não têm, se os alunos não têm acesso a esse conhecimento, eles ainda têm dificuldade, eles acabam a secundária com essa dificuldade. Segundo, né? Conhecimento sobre os bias, os vieses. E por último,
digamos, um conteúdo mais avançado, um conteúdo mais para jovens, final de secundária, ou universitários, né? E entender o que que é uma narrativa desinformadora, né? Essas narrativas, o que que eu quero dizer com narrativas desinformadoras, né? São narrativas, são histórias que são grandes histórias, grandes relatos que são alimentados por mentiras, né? Basicamente são isso, não são basados em dados, obviamente, nem em fatos, apelam às emoções e podem prejudicar muitos aspectos sociais, como pode ser, por exemplo, a igualdade dos cidadãos, no caso dos migrantes, por exemplo, e afetar os sistemas democráticos, né? Vou explicar com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, né? A gente sabe que existem muitas mentiras atualmente circulando sobre as alterações climáticas, né? A mudança climática. Então, por exemplo, a gente tem mentiras que dizem, por exemplo, não sei, os aviões estão jogando produtos químicos para impedir a chuva. Ou o aumento do gás carbônico é muito bom para a natureza consegue regular o aumento do gás carbônico. Para ficar em duas mentiras, né, que circulam atualmente. Isso são duas mentiras, mas o que que essas mentiras vão trazer como ideia de trás delas, né? Eles vão trazer a narrativa, e essa é a narrativa desinformadora, de que é tudo uma farsa, né? A mudança climática não existe, né? Se a gente consegue entender que há uma grande narrativa por trás dos bulos, é muito mais fácil desativar essas mentiras que distribuem e que reforçam essa narrativa, né? Então, seria, digamos, a terceira estratégia que poderia ser trabalhada pelas escolas e pelos cidadãos para tentar frear um pouco as narrativas extremistas, né, as teorias conspiranoicas, né? É isso aí, ótimo. Nossa, perfeito. Assim, tem toda a receita aqui praticamente, né, do que seguir. Perfeito, fico muito feliz. Então, só para lembrar, todas as informações vão estar, vão acompanhar esse nosso material de hoje. E para concluir, né, essa conversa maravilhosa que a gente está tendo, eu queria que você me falasse um pouco, então, sobre. Então, né, que eu queria que você compartilhasse mais os seus pensamentos mesmo, né, sobre como ou por que a educação midiática ou a educação para os média é não só importante, mas imperativa nesse momento específico das eleições. Uhum. Então, Lúcia, como a gente conversou antes, né? Eu acho que assim, a gente está num campo ainda muito novo, né? A gente está, para a gente já parece que tem muito tempo, né? A gente está trabalhando isso há anos já, mas o campo ainda é novo, né? Então a gente não tem ainda informação suficiente para afirmar, olha, trabalha isso da alfabetização mediática que vai resultar que as pessoas não vão votar desinformadas. A gente não pode fazer isso, até porque a gente entraria em outras questões que são muito mais complexas, quando a gente fala o que que é alfabetização mediática, como trabalhamos, que vertente você trabalha, que assunto você trabalha, como você trabalha, enfim, a gente não vai entrar nessas divagações, mas o que eu acho importante é que a gente acredita muito fortemente que a educação mediática é um aliado fundamental. Nessa batalha mesmo contra as mentiras, porque a gente sabe que a desinformação ela contamina o debate político, a gente sabe que a desinformação polariza, altera as nossas emoções, né? Então a gente sabe que quanto mais informação e quanto mais pensamento crítico mais importante é para que as pessoas possam neutralizar, né, a desinformação e votar de maneira mais informada, né, de maneira mais consciente, né? Isso seria, digamos, o primeiro, né? O que a gente pode dizer que existe são evidências científicas que vão dizer para a gente que a verificação funciona, né? A gente publicou o fact-checking, né? Funciona. E é uma coisa importante ter em conta, porque às vezes a gente escuta discursos dizendo, mas a verificação funciona, não funciona, etc. Existem estudos já que comprovam, a gente tem informação para dizer que sim, funciona, né? A gente publicou recentemente um relatório, eu vou deixar também a referência para vocês, que avalia vários estudos científicos sobre o fact-checking. E que resultados a gente encontra, né? A gente encontra, primeiro, que o trabalho dos verificadores sim diminui a credibilidade na desinformação. É animador ler, por exemplo, que o trabalho dos verificadores foi fundamental na hora de corrigir falsas crenças durante a pandemia, um momento muito importante, né? É alentador ver que o fact-checking funcionou até mesmo entre seguidores de um político que disseminava mentiras, né? Os próprios seguidores, é alentador ver que funciona, e é alentador ver que os políticos tendem a mentir menos quando estão sendo verificados, quando estão sendo avaliados de perto, né, pelos fact-checkings. Então,
A eficácia do fact-checking foi demonstrada em diferentes países e situações. Eu, como educadora, né, também aí falando mais sobre mim, eu acho que a gente sabe, a gente entende que educação, que informação é poder, né? E quanto mais a gente se perguntar, quanto mais a gente entender que o mundo não é nem branco nem preto e que as coisas são muito mais complexas, ainda que doa, né, ainda que seja difícil para a gente quer respostas diretas, né? A gente quer sim ou não. Quanto mais, desde pequenininho, a gente conseguir explicar que o mundo é muito complexo, que as pessoas são muito distintas, e que existem muitas formas de pensar, de verificar e de buscar fontes, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Trabalhar um pouco com a empatia, né? A nossa resiliência, né? Puxa, de novo, olha, eu sempre aprendo quando eu converso contigo e eu espero que as pessoas que vão assistir esse nosso material também aprendam muito com esse debate. De novo, é um debate em aberto, a gente tem muita coisa para aprender, mas já tem muita coisa feita, né? E a gente precisa, de alguma forma, acessar esse material e discutir isso e ampliar as nossas discussões e ter um debate informado, né? Então, de novo, eu agradeço imensamente a conversa de hoje e, por favor, se mantenha atento, aos nossos próximos episódios, ao Media, Literacy Insights, essa nossa iniciativa de podcast. Agradeço novamente, Vivian, e até a próxima, né? Tchau, Muito tchau. obrigada, Lúcia. Até a próxima. Eu sim estarei atenta e vou deixar meu contato também para alguém, se alguém quiser escrever, perguntar, comentar. Eu estou encantada de conversar mais. Um Isso abraço. aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.